Uma ex-advogada do Banco Bradesco que trabalhava em função de confiança conseguiu o pagamento das horas extras que excederam a jornada de trabalho dela, que era de 6 horas. Entenda por que os ministros da SDI1 atenderam o pedido da trabalhadora. Por conta das peculiaridades do trabalho, a CLT estabelece uma jornada diária de 6 horas para os bancários. Por isso, uma advogada do Banco Bradesco, que trabalhava 8 horas, procurou a Justiça pedindo pagamento de hora extra. O pedido foi atendido pela Justiça Regional, mas o banco recorreu alegando que a empregada trabalhava como consultora jurídica e não como bancária. Ela também tinha função de confiança e, por isso, não teria direito à jornada de 6 horas. Mas não foi esse o entendimento do TST. Na seção 1 de dissídios individuais, todos os ministros concordaram com o relator, ministro Augusto César de Carvalho, e concluíram que a advogada tem direito às horas extras, pois o contrato de trabalho não previa regime de dedicação exclusiva. Hipótese em que a transcrição do acordo regional empreendida pela turma revela inexistência de previsão expressa no contrato de trabalho acerca da jornada laboral, tampouco quanto à exigência de regime de dedicação exclusiva. Demonstra também a não ocorrência de desempenho de cargo de confiança. Por essa razão é que eu não reconheço a especificidade. Agora é hora de conferir como os ministros julgaram este caso na SDI1. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Largos em recurso de revista 51.100 de 2004. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargado Thelma Cristina Lima Oliveira. Ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de embargos regidos pela Lei 11.496/2007, advogado empregado de banco, horas extras além da quarta diária, dedicação exclusiva, divergência jurisprudencial não configurada. Eu já na ementa me refiro aos 3 arestos que não seriam específicos, explicando as razões pelas quais não seriam. Eu, por hora, já adianto que não conheço os embargos. Doutor Eli. Senhor presidente, requer a juntada de instrumento de mandato e uso da palavra. Defiro a juntada de procuração, conceda a palavra ao ilustre advogado do embargante pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se do enquadramento do bancário advogado na jornada de trabalho adequada. Segundo consta da turma, o recurso de embargos ressalta, excelência, num primeiro momento, que consta que a jornada dele de trabalho executada era de 8 horas diárias, antes do advento da lei, e traz uma jurisprudência no sentido de demonstrar que o exercício de 8 horas diárias, antes do advento da lei, configura a dedicação exclusiva para o enquadramento do advogado. Porque a dedicação exclusiva, efetivamente, só adveio com a Lei 8.906. E esta jurisprudência, inclusive, consta da 7ª turma, trazida pela 7ª turma, essa mesma jurisprudência, onde o ministro Guilherme Caputo Bastos, assim, esclareceu: apenas para que não se alegue, ainda que sem razão negativa de prestação jurisdicional, mister registrar que, quanto à suposta dedicação exclusiva, tendo sido a obreira contratada em 12 de julho de 85, antes, portanto, do estabelecido nos artigos 20 da Lei 8.906 de 94 e o artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, esta Corte Superior já afirmou o entendimento de que, para sua comprovação, basta a prova do labor em jornada diária de 8 horas. Cito, entre outros, o seguinte precedente. E o precedente traz: não há falar em deferimento de horas extras, isso porque, mantida a avença antes estipulada de jornada diária máxima de 8 horas, mesmo após a modificação das referidas regras aplicáveis aos advogados empregados, o ajuste inicial deve ser preservado. Mas não é só, excelência. Não é só por quê? Porque, no mínimo, deve haver um enquadramento da jornada de 6 horas. Esta é a jurisprudência desta Corte. Por quê? Porque está assinalado, inclusive, que consta do acordo regional, que havia contrato entre as partes prevendo a jornada de 6 horas. Está assinalado no acordo regional isso, que havia contrato entre as partes prevendo a jornada de 6 horas. Se prevê a jornada de 6 horas, traz-se para conflito
um acordo do ministro Brito Pereira, dessa SDI, no qual consta a previsão de uma jornada de 6 horas em contrato de trabalho de advogado afasta a hipótese da jornada reduzida de 4 horas. Outro aresto divergente desta egrégia SDI, relator ministro-presidente João Oreste Dallazen. O advogado empregado de instituição bancária exercendo funções meramente técnicas em regime de dedicação exclusiva submete-se à jornada de trabalho prevista no caput do artigo 224. Faz jus, portanto, às horas extras além da sexta hora diária. Então, entende-se que, no mínimo, o enquadramento do reclamante, diante dessas divergências, seja feito com base na jornada de 8 horas, pelo conhecimento e provimento, excelência. Doutor Anderson, pela embargada. Pela embargada, excelência. Bom dia, excelências. Peço a palavra pela embargada e reclamante. Primeiramente, para chamar a atenção de vossas excelências, que me causa estranheza a sustentação do colega que me antecedeu, por inovar a lide, já que não é dele esse feitio, uma vez que a reclamante, os fatos trazidos aos autos são totalmente divergentes daqueles aqui mencionados na tribuna. E faço isso porque, desde a primeira instância, e é inclusive um dos fundamentos para o não conhecimento dos embargos, porque estaríamos aqui revolvendo fatos e provas, o reclamado reconhece que a reclamante tinha uma jornada de 6 horas, sendo que a quinta e a sexta hora era remunerada com a gratificação de função, com o intuito de atrair a incidência do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Este, inclusive, foi um dos fundamentos para o recurso de revista, ou seja, a aplicação do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, para justificar a remuneração da quinta e sexta horas laboradas através de uma gratificação de função pelo exercício do cargo de consultor jurídico ao lado do cargo de advogado. Em nenhum momento, neste processo, foi dito que a reclamante tinha jornada contratual de 8 horas, conforme afirmado aqui na tribuna. A reclamante, efetivamente, trabalhava 8 horas porque tinha 2 horas extras para remunerar a 7ª e a 8ª. E a própria defesa e os recursos sucessivos do banco transcrevem trechos em que não deixam dúvida a respeito desta incontrovérsia. Diz aqui no trecho da defesa e do recurso: ocorre que, em razão da necessidade de serviço, os advogados percebiam 2 horas extras, de modo a perfazerem uma jornada excepcional de 8 horas, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, ou das 9 às 18, com 1 hora de intervalo. Desta forma, a recorrida possuía jornada excepcional de 6 horas diárias, que, acrescidas de 2 horas, perfazia o horário de 8 às 18, sendo esta cumprida nos horários acima declinados, com 2 horas de intervalo de segunda a sexta. Mais adiante, o embargante ainda arremata: restando provado que a recorrida, além de dedicação exclusiva, percebia gratificação de função com valor superior a 1/3 do salário básico e exercia função de confiança, como consectário lógico é a conclusão de que já se encontravam implicitamente remuneradas a quinta e a sexta hora laborada. Ora, a tese do banco, desde a inicial, desde a defesa, é de que a reclamante exercia cargo de confiança, questão essa já superada já por conta da súmula 102.5 do TST, de que o advogado não exerce cargo de confiança. Por força desta súmula, não se aplicou a tese do banco e foi reconhecida a jornada de 4 horas, jornada esta já reconhecida pelo próprio reclamado através de uma resolução de diretoria que enquadrou todos os seus empregados advogados na jornada de 4 horas. Por essas razões, não se deve conhecer, como de fato não se conheceu o recurso de revista, tampouco os embargos a esta SDI. Ainda que superada essa matéria relativa ao não conhecimento, há de se chamar a atenção de vossas excelências de que a dedicação exclusiva ela é irrelevante para este processo. Independente da reclamante ter sido admitida antes da Lei 8.906, o reclamado enquadrou todos os seus empregados advogados na jornada de 4 horas. Portanto, o dissenso jurisprudencial que o embargante pretende ver reconhecido através destes embargos não deve prosperar, conforme bem relatado pelo ministro relator. Neste ponto,
espera que não seja conhecido e não seja provido os embargos no particular. É o que se requer. Ministro relator. Senhor presidente, pela ordem. Questão de fato. Estritamente de fato. Estritamente de fato, excelência. Esse advogado partiu com base nas alegações do Tribunal Regional e das alegações da decisão turmária contidas no acórdão turmário, onde não consta qualquer questão a respeito de gratificação de função percebida para justificar a quinta ou sexta hora percebida. Pois não. Ministro relator. Senhores ministros, para ser sucinto, eu vou ler a emenda porque me parece que ela é elucidativa. Hipótese em que a transcrição do acordo regional empreendida pela turma revela inexistência de previsão expressa no contrato de trabalho acerca da jornada laboral, tampouco quanto à exigência de regime de dedicação exclusiva. Demonstra também a não ocorrência de desempenho de cargo de confiança. Os paradigmas apresentados a confronto não viabilizam o conhecimento do recurso, pois, além de não registrarem todos os fundamentos abordados pela turma, súmula 23, afiguram-se inespecíficos, até mesmo sob a ótica restrita do regime de dedicação exclusiva previsto na Lei 8.906, de 94. O primeiro aresto trata de previsão expressa no contrato de trabalho quanto ao regime de dedicação exclusiva para a jornada laboral de 8 horas. O segundo relata a previsão específica no contrato de trabalho de jornada de 6 horas e não aborda o fato de o pacto haver sido firmado antes da edição da Lei 8.906. E o último modelo refere-se à hipótese de exercício do labor em regime de dedicação exclusiva, circunstância rechaçada com veemência pelo regional no presente caso. Por essa razão é que eu não reconheço a especificidade, há problema de aparelhamento, em tese concordaria com algumas teses jurídicas que foram esboçadas pelo embargante da tribuna, através do doutor Eli, mas mantenho meu voto. A divergência, senhores ministros. Por qualquer unanimidade, não se conheceu os embargos. Sofrer de depressão não garante estabilidade a bancário da Caixa Econômica. Ele foi demitido sem justa causa e alegou ter a doença na época da demissão. Mas a seção 1 de dissídios individuais não deu razão ao trabalhador. Entenda por quê. A depressão é uma doença que afeta muitos brasileiros e causa sintomas físicos e emocionais. Quem sofre deste mal perde o interesse pelas atividades do cotidiano. Esta psicóloga explica que a enfermidade é a causa de inúmeros afastamentos no trabalho. Porque a pessoa fica desencorajada, né? Começa a faltar sem justificativa, né? Porque não tem coragem nem de procurar o médico. Se ela não tiver ajuda, não tiver alguém que possa levá-la, né? Por ela mesma, ela não procura. Um ex-empregado da Caixa Econômica Federal, no Paraná, foi demitido sem justa causa e entrou na justiça para ter o emprego de volta. Ele alegava que sofria de depressão, por isso não podia exercer o trabalho como esperado. O TRT do Paraná atendeu o pedido do trabalhador e mandou a Caixa reintegrar o funcionário com o argumento de que empresas públicas e de economia mista não podem demitir sem justa causa. A Caixa recorreu ao TST e ganhou a ação. Os ministros da SDI1 reconheceram que é legal, sim, a dispensa sem justa causa para empregados seletistas de sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica. O relator do caso, o ministro Carlos Alberto, ainda ressaltou que o trabalhador não conseguiu provar a relação entre a doença e o mau desempenho dele nas tarefas diárias. O único tema do embargo é a nulidade do acordo do regional, sob argumento de que não houve fundamento ou esclarecimento quanto à sua despedida. A manifestação, para mim, é exauriente. Não conheço. Veja como os ministros julgaram este caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto. Embargos em recurso de revistas 1.780.500 de 2001. Embargante Mumir Bacar, embargada Caixa Econômica Federal e Fundação dos Economiários Federais. Tem a palavra, ministro Carlos Alberto. Senhor presidente, 7ª turma, 9º regional, nulidade do acordo regional por negativo de prestação jurisdicional, divergência jurisprudencial não demonstradas, recurso de embargos não conhecido. Doutora Heloísa, gostaria de sustentar pelo embargante? Sim, excelência, com procuração nos autos, peço uso da palavra. Tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo ministro-presidente, demais ministros, membro do Ministério Público. Trata o caso em questão de despedida de empregado da Caixa que estava doente, que submetia-se a tratamento médico
Inclusive, ele estava incapaz, à época da dispensa, percebendo o auxílio previdenciário, aposentadoria por invalidez. E suscitou, desde o recurso ordinário à parte, a declaração de que essa despedida havia sido abusiva sob a luz da lei, do artigo 1º da Lei 9.029, de 95. Na resposta ao recurso ordinário, o acórdão regional não se manifestou sobre este ponto arguido no recurso ordinário e tampouco sobre diversos outros levantados, obrigando, portanto, a parte a interpor embargos de declaração, uma vez que o acórdão regional não analisou os documentos de folhas que atestavam que o autor percebia benefício previdenciário na época da dispensa fazendo uso de medicação. Não analisou ainda os laudos médicos que também atestavam a incapacidade do reclamante para o trabalho. Deixou de analisar ainda a alegação de contradição do laudo médico técnico apresentado pela senhora perita com o laudo médico apresentado pelo assistente do ora embargante. O acórdão regional deixou de analisar as contradições apontadas pelo embargante no laudo pericial médico, pois, ao mesmo tempo em que este laudo reconheceu a ocorrência do nexo técnico através das duas comunicações de acidente de trabalho juntadas aos autos, bem como o fato de que o autor permaneceu afastado de suas atividades laborais, concluiu que o ora embargante estaria apto ao exercício de suas funções, mesmo reconhecendo a concessão pelo órgão previdenciário da aposentadoria por invalidez. O acórdão regional deixou ainda de analisar que o INSS, reconhecendo a existência dos nexos técnico e causal entre a patologia do autor e, respectivamente, o ambiente de trabalho no banco e as suas atividades laborais, concedeu ao reclamante o auxílio doença acidentário e, por fim, o benefício decorrente da referida aposentadoria. Deixou ainda de analisar o acórdão regional se a dispensa ocorrida com o embargante foi abusiva, a teor do artigo 1º da Lei 9.029, de 95. E, nessa mesma linha de raciocínio, não analisou se o acórdão regional, quando do ato demissionário, se o embargante estaria apto para esse referido ato. E no próximo bloco, você continua acompanhando este julgamento e ainda confere as decisões que foram destaques nas turmas do TST. Até já!